para iniciar então esse período de estudo da Palavra de Deus, uma breve reflexão a respeito da parábola que Jesus conta aqui. Então, vamos fazer a leitura do texto aqui, Lucas capítulo 10, de 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Como disse então, essa parábola talvez seja uma das mais famosas que Jesus contou. As pessoas usam muito essa expressão, o bom samaritano, mas muitas vezes sem saber qual o real significado. É popular a expressão no nosso meio. Inclusive, em várias cidades, há vários hospitais que possuem esse nome, Bom Samaritano. Inclusive, na estrada entre Jericó e Jerusalém, existe uma hospedaria que se chama Bom Samaritano. Então, é algo comum, é uma história bastante popular. Mas sabe o que a gente entende mesmo? A aplicação, a implicação, a abrangência dessa parábola que Jesus está contando? Lembremos, irmãos, na interpretação de parábolas, a gente não precisa ficar buscando significado em todos os personagens, mas temos que buscar qual é o ensino que Jesus estava trazendo aqui. Por isso, a interpretação ela se torna simples, orientados, claro, pelo Espírito Santo do Senhor. Jesus estava mais uma vez aqui sendo testado pelos teólogos da sua época. No versículo 25 vai dizer que certo homem, intérprete da lei, um teólogo, quis trazer uma questão para Jesus, mas não por mera curiosidade. Quis testar Jesus, pô-lo à prova. E ele faz uma pergunta: Mestre, já dando aquela ideia, você tem que saber isso. O que farei para herdar a vida eterna? Não é a primeira vez que Jesus responde essa pergunta, não seria a última. Como herdar a vida eterna? E aí Jesus, como bom mestre, usando uma retórica ali, joga uma outra pergunta.
né? Alguns dizem que você nunca pode responder uma pergunta com outra pergunta. Não é bem assim. Às vezes, você respondendo uma pergunta com outra pergunta, você está fazendo justamente aquele questionador a pensar até mesmo na pergunta que ele havia feito. Jesus faz isso com este homem. Então, ele joga uma pergunta. Versículo 26 diz: o que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? É como se Jesus estivesse dizendo: olha, como você resume a lei? Quando você está adorando na sinagoga, lendo as escrituras, se fosse para você mesmo resumir a lei, como você faria? E aí o teólogo, de modo correto, ele resume a lei. No versículo 27 ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele estabelece o resumo da lei na palavra amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E Jesus aprovou essa resposta. Como se tivesse falado: excelente, parabéns, você tirou um 10 nesta questão. Mas aí gerou o questionamento do próprio teólogo: quem é meu próximo? Qual é a abrangência desse próximo? E esse é o ponto fundamental da parábola. Quem é o meu próximo? Nós devemos entender que, no contexto dos judeus, a palavra próximo significava algo bem limitado. Era aquela ideia: eu sou o seu irmão e você é meu irmão. Era algo mais egoísta. Era algo mais etnocêntrico. Próximo para o judeu era aquele que era da sua família, aquele que era seu vizinho e, no máximo, alguém que pertencia à sua nação, ao seu povo. Dificilmente eles entendiam que o próximo poderia ser um estrangeiro, alguém de fora do círculo judaico. Um gentio jamais seria o próximo. Até mesmo aqueles que possuíam o mesmo sangue, a mesma linhagem, como os samaritanos, não eram considerados como próximo. Então, a indagação do teólogo era justamente para que Jesus aprovasse essa limitação. E para responder essa questão, então, Jesus conta esta parábola. Uma parábola tão real, tão verdadeira como todas as demais que Jesus conta. Mas essa aqui parece que foi até um boletim, né, de ocorrência, né, que a gente faz na polícia, por exemplo, relatando detalhes. E aqui então há detalhes de alguém que foi assaltado na estrada de Jericó e Jerusalém. De Jerusalém para Jericó é uma descida. Essa estrada é mais ou menos 27 quilômetros, não é uma grande distância, é uma distância tranquila, mas é uma boa descida. É declive bem acentuado. É um trajeto desértico, aberto, não há vegetações, e geralmente boa parte da estrada ela é formada por paredões de calcário, se tornando assim uma via bem perigosa. Tanto que essa estrada era popularmente conhecida como a Ladeira do Sangue. Então, por isso vocês já têm uma ideia como era perigoso este caminho. Então, ali, frequentemente aconteciam assaltos. Porque como passavam ali muitos comerciantes, era uma rota comercial, os ladrões, eles tinham boas oportunidades ali de executarem os seus planos maléficos. Jesus dá conta que um homem, ele não explica como era esse homem, se era rico, se era pobre, se ele estava a trabalho, se ele estava a passeio. Possivelmente, como eu disse, é uma estrada comercial. Ele estava cuidando dos seus negócios. E aquele homem então descia aquela estrada. E aí, nessa estrada perigosa, ele foi assaltado e espancado, deixado à beira do caminho. Quase morto.
mas não estava morto. Precisava de ajuda. E aí Jesus conta que passou ali um sacerdote, viu aquele homem ferido, observou e resolveu passar do outro lado. Não ofereceu ajuda. A gente não sabe por que ele fez isso. Pode ser uma questão cerimonial, que o judeu não poderia tocar em um defunto, em um corpo. Talvez ele pensasse que aquele homem estivesse morto, mas ele não tinha certeza disso. Talvez por medo de uma emboscada, vai que aquele homem estava fingindo e ele fosse assaltado. Não é colocada a motivação que aquele homem passou de largo. Não deu a devida ajuda àquele que estava ferido. Depois passou um outro homem, um levita, e fez exatamente a mesma coisa, talvez também motivado pelas mesmas razões que nós mencionamos aqui. Mais tarde, passa um outro homem, um samaritano. Ele passou, também viu aquele homem e observou que ele estava desamparado. Ele se compadeceu daquele homem. Ele se colocou no lugar dele. E aí, se compadecer de alguém não é só tentar sentir o que o outro está sentindo. É agir em favor do outro. No versículo 34 vai nos dizer: E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Perceba que ele foi além. Ele não só cuidou das feridas, mas carregou aquele homem até uma hospedaria e deu mais um passo nesse ato de compaixão. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ele foi além do básico. Ele cuidou de fato daquele homem em todas as suas necessidades. E Jesus então encerra a parábola aplicando. Versículo 36 diz: Qual destes te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? A resposta estaria clara aqui. O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e procede tu de igual modo. Lembra-se da primeira pergunta que o teólogo tinha feito a Cristo? Como terei a vida eterna? E Jesus ouve a resposta dele sobre a lei do amor. E havia uma dúvida: como aplicar essa lei do amor? E Jesus esclareceu essa dúvida aqui. Ele diz: então vai, você, ame a Deus e ame ao próximo, que você vai ter a vida eterna. Mas o que é interessante, que ele teria a vida eterna não por obras, mas pelo amor. Mas esse amor a Deus e ao próximo, a gente só encontra na graça de Cristo Jesus. Só por meio dele. Na verdade, então, quando eu amo a Deus, eu amo ao meu próximo, eu estou refletindo que Cristo vive em mim. Essa é a aplicação que nós temos que ter. A figura central dessa parábola é o samaritano, porque ele foi o único que demonstrou amor e demonstrou misericórdia. Ele sabia o que deveria fazer e o fez de modo exemplar. Para ele, raça, religião, classe social não eram importantes. Ele estava vendo ali um ser humano que estava precisando de ajuda. Lembremos também que os samaritanos não eram muito simpáticos. Eles tinham um ódio recíproco com os judeus. Ele poderia ter olhado para aquele homem, possivelmente é um judeu. Se lasque, se vira. Se você está aí, é porque você merece estar aí. Ele não pensou dessa maneira. Para ele,
não importava se era judeu, se era, não era, se era chinês, se era coreano, se era branco, se era preto. Não. Era o próximo. E lembre-se de uma coisa. O nosso próximo nunca é uma pessoa atraente. Nunca é. O dia que você achar o seu próximo uma pessoa atraente, é porque você está limitando quem é o seu próximo. E Jesus rompeu isso aqui. O próximo não é só quem gosta de mim. Meu próximo é aquele que precisa de mim. O samaritano não praticou esse ato de amor, de misericórdia, esperando retorno. Jamais. Porque ele nem sabia, com certeza, se aquele homem iria sobreviver, se aquele homem era rico, ou tinha condições de retribuir de alguma maneira. Jamais. Ele fez isso pelo amor. O modo de agir dele representa um genuíno sacrifício de amor. Ele sacrificou dinheiro, porque o texto aqui diz que ele derramou óleo e vinho. Óleo e vinho, hoje em dia já não é barato. Naqueles dias também não era uma coisa assim você derramar na vida de um estranho. Ele gastou 2 denários com a hospedagem daquele ferido. E disse para o dono da hospedaria, se precisar de mais, eu dou mais. Ele sacrificou então o seu tempo. Porque aquele homem estava para cumprir alguma tarefa, alguma missão. Mas o necessitado era a prioridade dele naquele momento. Ele arriscou a sua saúde, a sua própria segurança naquele momento. Mas ele foi motivado pelo amor. E percebe-se que esse samaritano não estava praticando um ato esporádico. Do nada ele resolveu ajudar aquele homem. Foi um ato isolado na vida dele. A gente percebe isso quando ele fala para o dono da hospedaria de que se ele precisasse mais dinheiro, ele voltaria depois para ressarcir aquele homem, aquele dono da hospedaria. Era uma pessoa de confiança. Pessoas olhavam para ele e viam que ele era confiável. Essa parábola, então, nos lembra a lei de ouro das Escrituras. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Aplicando essa parábola a nós, cuidem das pessoas. Cuide das pessoas, independente da circunstância. Eu já ouvi falar de gente que não quis ficar com o familiar em casa, que estava, por exemplo, com a Covid-19, porque tinha receio de cuidar dessa pessoa, porque ela poderia pegar a Covid também. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Se alguém precisa do seu cuidado, mesmo que essa pessoa esteja com Covid, qualquer enfermidade, não negue o seu cuidado. Ainda mais dentro de casa. Se nós temos que fazer isso além dos limites nossos, imagina com os da nossa casa. Não limite o seu amor, a sua misericórdia. Não cuide só dos seus. Minha família estando bem é o que importa. Os meus amigos estando bem é o que importa. É muito além disso. Cuide de quem precisa. A abrangência do amor de Cristo sobre nós, ela deve transbordar qualquer limite que nós possamos estabelecer. E por fim, seja uma pessoa confiável. Eu acho que foi ontem, eu vi nos stories aí de um irmão da igreja, um testemunho de alguém que trabalha com esse irmão, falando que nunca conheceu alguém tão honesto, justo e confiável. Que belo testemunho que esse irmão recebeu. Que belo testemunho desse bom samaritano. Que belo testemunho nós devemos dar. Sabe por quê? Porque quando vivemos assim, nós mostramos a quem nós servimos. Nós mostramos de onde procede nosso amor. Nós servimos a Cristo Jesus, aquele que nos amou
de tal maneira que se entregou por nós, em nosso favor. Ele é a nossa referência de amor, do limite do próximo. É Ele. Que o Senhor aplique a palavra então aos nossos corações. Deus abençoe a todos. Até mais. Fiquem na paz. Tchau.